queridos irmãos e queridas irmãs, que mais uma vez, nesse encontro, um encontro semanal, quando juntamos os nossos corações e buscamos o nosso Mestre Jesus, que os nossos sentimentos sejam de gratidão, que nós tenhamos a consciência de que estar encarnado nesse momento planetário é uma dádiva, que o nosso caminhar nesta existência determinará o nosso pouso espiritual, que tudo aquilo que fizermos aqui, e se o fizermos inteiramente voltados para o amor, se tudo que fizermos aqui, fizermos pensando nas leis que o nosso Mestre nos deixou, e elas são claras, né? Elas são claras e fáceis de compreender. Tudo aquilo que eu quero para mim, eu devo fazer para o meu irmão. Tudo que eu gostaria que fizessem para mim, a mim, eu devo fazer para o meu irmão. E com esse olhar, eu caminho. Eu caminho e vou me evangelizando, e vou robustecendo os ensinamentos de Jesus. Que busquemos então essa reflexão para que nos sintonizemos com o nosso anjo guardião, com o nosso mentor, com a equipe espiritual a quem confiamos e recorremos nos momentos mais difíceis. E que nós nos lembremos que também devemos recorrer a eles nos momentos muito alegres, agradecendo, entendendo que eles estão sempre conosco. Nós é que nem sempre estamos com eles. Que busquemos o nosso anjo guardião e busquemos aquele que é o mentor da nossa casa, que é o querido Zicorta. E que a equipe que com ele elabora no mundo espiritual possa estar aqui conosco, nesse momento e em todos os momentos que buscarmos o nosso Mestre. E assim buscamos aqui o nosso Evangelho. Vamos buscá-lo para que nós possamos mergulhar mais profundamente nos ensinamentos que ele nos deixou. Vou então fazer a abertura, vou tirar umas folhas que eu estava estudando e vamos abrir, né, de forma aleatória, pedindo sempre o amparo dos amigos espirituais para que a mensagem de hoje seja o alimento que necessitamos. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 3. O item 3 é um comentário de Kardec. E é um comentário que ele vai fazer baseado na parábola do bom samaritano, que nós inclusive já falamos aqui, né? A parábola do bom samaritano é quando um homem que está viajando, ele sofre um ataque e ele precisa de ajuda, ele fica caído no caminho. Então passa um sacerdote, passa um homem da lei, e ninguém, cada um por suas razões, não param para ajudá-lo, até que passa um samaritano. O samaritano que era visto com um pouco de desdém, né, pelo que significava. E é ele quem para. Ele que não tinha reconhecimento social, cultural, é ele quem para acudir. Ele não só acolhe aquela pessoa que está em dificuldade, né, com cuidado e com carinho, como leva essa pessoa para um lugar, uma pensão,
um pequeno hotel, e diz ao dono, ao proprietário: gaste com ele o que precisar, deixarei aqui algum dinheiro para cobrir as primeiras despesas, e quando eu voltar, eu passo aqui e acerto a conta. Esse foi o samaritano. Então, Kardec vai dizer assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele, Jesus, aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. E diz Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, isso é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Se quiserdes ser perdoados, fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que ele dá, ele mesmo, o exemplo. O orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Então, vamos, né, eu fiz aqui de uma forma resumida e sugiro que leiam a parábola do bom samaritano. Esse comentário de Kardec está baseado, né, nessa parábola. Então, quando o samaritano parou e foi acudir aquele que estava no caminho, ele pensou: bom, caso eu estivesse no caminho, o que eu gostaria? Eu gostaria que alguém me acudisse, que alguém perguntasse, se ocupasse de mim, independente de ser quem eu sou. E foi isso que o samaritano fez. E o que o samaritano fez foi exatamente aquilo que o nosso mestre ensina. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens, como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. E continua ainda um pouco mais, né, essa explanação de Kardec, e aí, indo já para o finalzinho, ele vai dizer assim: Jesus diz, né, passai à minha direita, né, quem assiste os vossos irmãos, passai à esquerda, aqueles que foram duros com ele, né. Então Jesus coloca o samaritano considerado herético, né? Então assim, ele não tinha uma importância dentro do contexto social e religioso daquele lugar, mas que ele pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Então, nesse momento, Jesus está dizendo para mim assim: Valdeia, você fazer evangelho terapia todos os finais, todos os domingos, ou a cada 15 dias, na casa de Zicorda, porque eu e Cristiane fazemos assim, a cada 15 dias, vamos nos revezando na evangelho terapia presencial, e eu toda semana estou aqui. E ele está dizendo para mim: isso que você faz tem que se expandir. Não adianta fazer isso e ignorar aquele que precisa de ajuda, aquele que necessita de ajuda, aquele que quer ser ajudado e não tem como. Não adianta dar a quem te pede, porque você conhece essa pessoa que te pede, ou você tem um vínculo com ela. Você precisa dar a quem necessita, independente de ser quem for. É isso que ele está me dizendo. É esse alerta que ele está me dando e me fazendo refletir.
E aí ele continua. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, eles a teria apresentado. Já que coloca a caridade em primeiro lugar no rol de todas as virtudes, é porque ela abrange implicitamente todas as outras. Que outras? A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, quando nós praticamos a caridade, nós estamos negando o orgulho e estamos também negando o egoísmo. Vamos então praticar. Vamos levar estes ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para tudo o que fizermos. Vamos desejar praticar. Vamos desejar exercitar esse aprendizado, esse ensinamento. E que possamos assim seguir ao encontro do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.